Boa noite, amada igreja, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês, a mais querida do coração de Deus e também do meu coração, a Primeira Igreja Batista do Mendanha. E você que não faz parte da Primeira Igreja Batista do Mendanha, mas também faz parte do corpo de Cristo, boa noite, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. E se porventura você que está assistindo esse vídeo ainda não teve encontro com Jesus, ainda não entregou sua vida nas mãos dele, seja bem-vindo também. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite. A palavra de Deus é para todos, né? Hoje, quarta-feira, 1º de julho, né? Bem-vindo, mês de julho, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de nós e nossos familiares neste mês, né? E graças a Deus estamos juntos mais uma vez. E eu queria fazer uma reflexão com vocês e fazer uma pequena pergunta. Você adora a Deus? Vamos ler o texto de João, capítulo 4, verso 23 e 24, que também é um texto bíblico muito conhecido para aqueles que costumam se deliciar folheando as palavras, as folhas da Bíblia, as páginas da Bíblia, estudando a Bíblia, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Será que você adora a Deus? Jesus está aqui nos dizendo que o Pai procura aqueles que o adoram. Primeira coisa que eu aprendo aqui, a adoração atrai a presença de Deus para você. Quando você vive uma vida de adoração, você atrai Deus até você. E quando você atrai Deus até você, coisas maravilhosas acontecem. Você é mais forte, você é mais vencedor. Enfim, você vive uma vida maravilhosa, uma vida de intimidade com Deus. Mas a pergunta é, você adora a Deus? Será que o costume de adorar a Deus está presente verdadeiramente em nossas vidas? Será que entendemos a verdadeira importância de adorar a Deus? Ou será que deixamos isso apenas para os ministros de louvor quando chegamos em nossas igrejas? Nesses tempos de isolamento social, eu tenho percebido quão grande é o impacto da adoração em nossas vidas. A adoração, ela deve estar sempre presente em nossas vidas, mas sempre, sempre. Porque, afinal, a adoração, ela vai muito além de músicas, como geralmente costumamos pensar. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje. Em primeiro lugar, a adoração, ela é individual. Cada ser adora a Deus independentemente do grupo, do conteúdo. A adoração é individual. Eu mesmo, sempre tive o costume de não me preocupar muito com a minha adoração no secreto, eu e Deus. Afinal de contas, o fato de louvar na igreja já era o suficiente, certo? Não. Errado. Muito pelo contrário. É muito comum, então, o pensamento de que vamos aos cultos, conferências, eventos e etc. para nos enchermos. Porém, tal pensamento está completamente errado. Os momentos de culto devem ser um momento de entrega ao Senhor. Nós vamos à igreja para servir. Nós vamos à igreja para nos esvaziarmos na presença do Senhor e para cultuar o Senhor. Nós vamos à igreja para adorar a Deus.
E toda aquela adoração que está dentro de nós, nós deixamos aos pés do Senhor, diante do seu altar, quando nós adoramos a Deus. O alimento espiritual, ou seja, o receber de Deus, o ser cheio da presença de Deus, o ser preenchido do poder de Deus, isso é no dia a dia. Isso não é só naquele momento que você vai na igreja. Isso é no teu dia a dia, lá no teu secreto, no lugar onde nós não somos vistos, onde apenas o Senhor vê a nossa entrega. E que lugar é esse? Ora, o altar do Senhor. Nós devemos colocar nossas vidas diariamente no altar do Senhor e adorá-lo com todo o nosso coração, para que verdadeiramente encontremos a face do Senhor. Veja em Jeremias 29:13 o que diz: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E você busca a Deus com todo o seu coração exatamente no momento de adoração. Exatamente no momento em que você entrega a Ele aquilo que Ele é o único digno de receber, ou seja, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É no dia a dia, no altar do Senhor, que nós recebemos a palavra de Deus. Tudo bem, no domingo, Deus, pela sua misericórdia, usa o pastor para trazer uma palavra que fala ao seu coração. Amém. Mas se você só faz isso aos domingos, como é que você vive durante a semana? Vive distante de Deus? É uma coisa muito importante, muito séria para nós pensarmos. Porque hoje em dia muitas coisas roubam nossos tempos. O nosso tempo, melhor dizendo, com Deus. O corre-corre diário, os compromissos, as diversões, enfim, diversas coisas roubam aquele tempo que nós poderíamos estar na presença de Deus. Então você tem que estabelecer, como eu já disse aqui, prioridades. O Salmo 105, verso 4 diz o seguinte: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Você acha que os líderes, então, da igreja primitiva, eles buscavam ao Senhor somente aos domingos ou em seus cultos? Você acha que eles, melhor dizendo, não tinham uma vida com Deus, uma vida de adoração? Eles viviam adorando a Deus constantemente. E Deus os fortalecia, os livrava das perseguições, os livravam da morte, de prisões. Basta ver a vida do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Desde o Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele já nos mostrava a importância de buscarmos a sua presença, seu poder, buscar a sua face. Isso diariamente. Desde o Antigo Testamento ele nos mostra isso. Cada um de nós deve ter então o costume de adorar e louvar ao Senhor contínua individualmente, ou seja, sempre, incessantemente. A adoração a Deus, eu estou falando adoração, não estou falando só de música, de cantar a Deus. O que é adoração? Adoração é uma expressão do coração, é um estado de espírito. Nós adoramos a Deus de diversas formas. Pode ser cantando uma canção, orando, falando com Deus, andando na presença de Deus. Então, quando eu falo adoração, ela deve ser contínua individualmente, porque ela deve ser na sua multiforme, de maneira multiforme, de maneira que você faça de todas as formas. A adoração é algo que deve estar 100% presente em nossa caminhada no dia a dia. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, e eu já dei uma dica aqui, é que a adoração vai além da música. Muito além. Vale a pena também lembrar que a adoração é muito mais do que música ou um gênero musical. Atitudes, por exemplo, que agradam a Deus,
São atos de adoração. Eu estive lendo o livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, e o pastor Rick diz o seguinte, que qualquer atividade pode ser transformada em um ato de adoração quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. É como escreveu o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 10:31, que diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo o que você quiser, tudo que você fizer, até mesmo o seu trabalho, no seu trabalho, durante o seu trabalho, você pode adorar a Deus. Eu fazia isso. Havia uma época que eu trabalhando, estava em contato com Deus, não deixava de prestar atenção no trabalho, não fui demitido por isso. Buscava a orientação de Deus porque era o tipo de trabalho, de empresa que eu tinha que tomar decisões constantemente, a cada minuto eu tinha que tomar uma decisão e cada decisão poderia pesar para o bem ou para o mal. A responsabilidade era muito grande. E eu vivia pedindo a direção de Deus. E nunca, em momento nenhum, ele me deixou tomar uma decisão errada. Nunca deu um problema. Sabe por quê? Porque eu vivia em adoração a Deus e Deus guiava os meus passos. Quando o adoramos, nós então levamos o foco da nossa vida para Deus e paramos de focar em nós mesmos. A gente passa a olhar mais para Deus, em vez de ficar olhando somente para nós, o que é egoísmo. Nós adoramos amando a Deus, louvando, buscando a sua face, dando graças, obedecendo a sua palavra, usando os nossos dons para a obra do Senhor, amando o próximo, tendo uma vida íntegra, etc. São formas de adorar a Deus. Então, em resumo, a melhor forma de adorar a Deus é obedecendo a sua palavra e praticando aquilo que ele nos ensinou. Além de cantar, viver de forma digna a que o Senhor se agrade de nós. Essa é a melhor maneira de adorarmos então a Deus. A terceira coisa é que uma adoração ela tem que ser sincera. Ela tem que ser sincera. Deus ele discerne o nosso coração e ele percebe quando uma coisa é sincera ou não. Aqui no verso 24 diz o seguinte: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, com sinceridade. Nós devemos ser sinceros, devemos ser autênticos ao desenvolvermos um relacionamento com Deus. O Pai, ele se agrada quando oferecemos uma adoração genuína, ou seja, uma adoração legítima, uma adoração verdadeira e sincera. Por isso, o Senhor Jesus, ele nos instrui a amarmos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças, conforme Mateus 22:37. Porque essa adoração tem que ser verdadeira. Não é sobre dizermos exatamente palavras bonitas ou palavras corretas para Deus, não. Precisa ser algo que venha realmente de dentro de cada um de nós. Nós precisamos parar de simplesmente cantar ou falar coisas sobre Deus apenas por falar, apenas porque é bonitinho, apenas para querer o julgamento dos outros. E lá está um servo, uma serva de Deus, um julgamento mais importante é o do Senhor. As palavras e as notas musicais que nós proferimos, que nós produzimos, elas devem ser com entendimento, consciência daquilo que estamos tocando e cantando. Você tem que sentir aquilo que você está cantando, você está professando. Você tem que fazer aquilo em forma de oração. E isso é adoração, não somente por cantar, porque você decorou uma letra. Não somente reproduzir o que você aprendeu. Não, isso não é adoração porque é de maneira vazia. Deus não recebe isso. Por isso, não cante apenas porque você gosta de cantar. Pare de jogar palavras ao vento. Não é assim que se faz.
Passe a ouvir os louvores e a cantá-los meditando naquilo que eles significam, naquilo que vocês estão dizendo, e entregue isso nas mãos do Senhor. Que os louvores sejam a expressão da verdade, que os louvores sejam a expressão da adoração que já existe dentro de nossos corações. Afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor busca adoradores que o adorem, mas que o adorem de todo o coração, que o adorem independente da situação, seja ela difícil ou o melhor momento da sua vida, seja o que for. Torne a adoração sincera, torne a adoração sincera, que ela seja de coração, faça dela um hábito em sua vida e em tudo que você fizer. Aí sim você vai sentir a diferença na tua vida. Louvar é um estilo de vida. Louvar não é ato mecânico. Louvar não é dizer palavras ao vento. Eu costumo, às vezes, lá na igreja, quando louvamos um hino ou outro, às vezes eu paro e falo para as minhas ovelhas: vocês estão prestando atenção no que vocês estão dizendo? Vocês prestaram atenção na letra dessa música? Será que nós vivemos praticando isso que estamos falando? Será que estamos entregando a Deus não somente palavras, e sim verdadeiramente o nosso coração em adoração ao Senhor? O homem foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Veja bem a ordem. Para o louvor e a glória de Deus. Significa que você louvando, você glorifica. Louvando de verdade, como está dizendo João aqui, Jesus no livro de João, você adorando de verdade, você está glorificando ao teu Deus. Tudo que você fizer no seu dia a dia, faça de maneira que agrade a Deus. E agradando a Deus, assim você está adorando ao seu Senhor. E quando você adora o Senhor Jesus aqui, ele diz no nosso texto: porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus está procurando por você. E sabe como Deus vai ser achado de você? Sabe como Deus vai encontrar você? Quando você viver adorando ao Pai. Quando você tiver uma vida de adoração. Quando você estiver vivendo de maneira que glorifique ao Senhor teu Deus. Quando você viver obedecendo a palavra de Deus. Quando você fizer dos ensinamentos do Senhor Jesus uma prática em sua vida. Aí você vai ser achado de Deus. Aí você não vai ser apenas mais um na multidão. E quando você é achado de Deus, coisas maravilhosas acontecem, porque quando se tem experiência com Deus, é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas quando se tem experiências com Deus, coisas maravilhosas acontecem nas nossas vidas, não somente nossa vida exterior, nossa vida material, sim, de todas as formas, principalmente em nosso coração. Somente quando adoramos é que descobrimos a verdadeira face de Deus. Então vivamos de maneira a adorar o nosso Deus. Como diz Jesus aqui, em espírito e em verdade. Não tem aquele louvor? Em espírito, em verdade, adoramos, te adoramos. É uma coisa muito linda, né? Eu, como cantor, consigo estragar qualquer música. Você me desculpa aí. Mas não importa, Deus não quer afinação. Claro que não vai fazer de qualquer maneira para Deus. Mas quando é de coração, Deus se importa com isso, né? Senão eu estaria lascado, Deus nunca ia me ouvir. Mas viva assim, viva dessa maneira, adorando a Deus. Pare para refletir. Comece a estabelecer prioridades.
Comece a trazer o Senhor para dentro da sua vida através da adoração. Começa então a mostrar para Deus que você verdadeiramente o ama, que você quer a presença dele. Mostra para Deus que você quer ser achado por ele. E isso tudo somente através da adoração. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus esteja através do seu Espírito Santo falando a cada coração daquele que está assistindo esse vídeo, né? E que possa abençoar, possa gerar fruto do Espírito Santo na sua vida, né? Meus irmãos, antes de orar, eu gostaria de pedir aos irmãos que adicionassem à sua lista de oração 2 nomes, né? O da a nossa irmã Marilene, seu esposo, o pastor Emanuel, seus filhos, né? Tem o Marcelo, tem a sua nora Adriana, tem seus netos. Peço apenas que você esteja orando por eles. Deus sabe o motivo, Deus sabe a causa, mas você coloque o nome deles na tua relação de oração. E também pela vida do nosso tesoureiro, o doutor Selmo Lopes. O doutor Selmo Lopes está com suspeita de Covid-19, né? Mas eu creio que Deus já estendeu as mãos dele. Muito antes de nós imaginarmos, Deus já entrou com providência e que em breve ele estará recuperado para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E você que ouviu essa mensagem, que Deus tocou no seu coração, você dá um joinha aí, um like, né? Isso é muito bom para a gente também. E seja também um canal abençoador de vidas, né? Você pega essa mensagem e você envia para amigos e familiares. Certamente essa palavra vai encontrar um coração necessitado, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Deus sabe o propósito pela qual Ele está lançando-a. Amém? Compartilha com as pessoas. Vamos orar? Pai bendito, Deus soberano, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus, pela tua palavra maravilhosa que nos ensina, que nos exorta, Senhor, e que nos mostra o que o Senhor quer de nós. Continua falando aos nossos corações, continua falando ao coração do teu servo, da tua serva que está assistindo, Senhor, este vídeo, e que eles possam verdadeiramente ser alimentados pela tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a vida da irmã Marilene em tuas mãos, do pastor Emanuel, dos seus filhos, netos, nora, que o Senhor esteja estendendo a tua mão, abençoando, Senhor, agraciando teus servos com o teu poder, Senhor, entrando, Senhor, com providência em suas necessidades, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, da mesma forma, abençoe, Senhor, o irmão Selmo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão, Senhor, cura o teu servo. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és, Senhor, não existe nada impossível para ti. Recupera, Pai, ajuda na saúde dos teus servos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando e também a cada pessoa, Senhor, que está assistindo a esse vídeo, que o Senhor sabe, Senhor, suas necessidades, as suas tristezas, as suas angústias. Senhor, entra, Senhor, derrama do teu espírito, da tua presença na vida dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer seus corações, que o Senhor venha, meu Pai, capacitá-las a cada um, abençoá-las, Senhor, e entrar com providência nas suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, socorre o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco e perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. E assim nós oramos, ó Deus, agradecidos que somos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Lembre-se, existirão bons dias
Também existirão maus dias, faz parte da vida. Mas se você quiser e deixar, em todos os dias haverá a presença de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, um restante de noite na presença do Senhor e um restante de semana abençoado em nome de Jesus. Boa noite, até a próxima.